para essa coisa que a gente está falando dos TPPs. A ideia de TPP ela é até recente no próprio Estados Unidos. Ela vai começar no final dos anos 80, compilando só grandes arcos importantes. Com o tempo vai virar de praxe para qualquer edição. Mas essa mudança do TPP, ela mostra também, essa evolução do TPP mostra uma transformação de público do próprio Estados Unidos. Muitas histórias, até o final até meados dos anos 90, se a gente for acompanhar, mesmo que são arcos grandes, elas em geral elas têm certa independência, cada 20 páginas elas se resolvem. Nos anos 2000, parece que a linha editorial ela foca na formação de encadernados. E aí são as publicações mensais dos issues, mas a história só funciona quando lida de uma forma completa, em 5, 6 edições. Sim. Até essas revistas da era do Conan, ela sofre desse problema. Valéria, ela tem uma história interessante que se resolveria numa edição, não em 5. Mas ela precisa de 5 para formar uma minissérie e formar um encadernado. Então, existem esses problemas, né? Mas outra editora recente trouxe os ônibus, tipo Hellboy, da própria Mitos, que já tinha publicado na versão de luxo, e aí ela traz o ônibus dela, mas na versão capa cartonada, indo na contramão. Sim. Não na contramão, na verdade quem foi na contramão foi a Panini, mas quase antagonizando o que a Panini vai trazer em revistas de 400 páginas custando R$200. A Mitos ela traz as 400 páginas custando R$100, mais ou menos nesse formato, para ver que o formato ônibus ele tem que ser discutido, mas ele não é um formato definitivo, na verdade. Ele simplesmente traz novas linhas editoriais, como eu estava querendo dizer, esse amadurecimento do mercado editorial. Recentemente, eu acho que no começo do mês de outubro, na semana que veio, né, a notificação do lançamento, né, a confirmação, né, do lançamento do ônibus do quarteto, na verdade. A questão, o conceito do ônibus, né, em si, ele traz algumas implicações, né, que eu acho até pertinente falar, que as críticas, né, elas estão meio mistas, né, só que eu acredito que mais de 50% pende para o lado negativo, né, mais de 50% dessas críticas, no caso, contra, né, essa comercialização, esse tipo de comercialização, justamente por focar num nicho mais, um nicho de luxo, né, um mercado mais voltado para o luxo. Porém, só que você impedir que os quadrinhos cheguem até esse nicho também pode ser uma forma não só de preconceito contra a própria, não vou nem chamar de mídia, mas contra a própria arte, né? O quadrinho enquanto arte, enquanto nona arte, e também uma forma de limitar, né, o público que você pode trazer para ele. Enquanto saindo do universo dos quadrinhos, saindo da nona arte, as outras artes, elas permitem a comercialização de materiais de luxo, de versão de luxo até, de um mesmo material, né? Por exemplo, ninguém reclama, você não vê reclamação como está acontecendo agora, tá? Quando é lançado, por exemplo, sai a versão em DVD ou Blu-ray do Star Wars, por exemplo, ok? Seria a versão standard, regular, poucos extras, né? Que é a mesma que vai para a versão digital, ponto. Aí depois sai uma versão de luxo, né, cheio de brindes, né, com adereços, ou seja, algo que vai encarecer em muito, mas é para colecionador. E não há digamos assim, uma reação, né, negativa a alguma, claro, sempre vai haver alguma, mas não há nessa mesma proporção que a gente está vendo agora, a respeito desse material. Mesmo ainda no mercado de publicações, mas nos livros de arte, por exemplo, os livros de arte, assim, eles são caríssimos, né? A Apple lançou um livro sobre a teoria, né, a noção que ela tem de design para comemorar, né,
se eu não me engano, 30 anos, mas do design, focado no design, não da empresa no caso. O livro chegou aqui custando mais de R$800 ou R$800. Hoje, se ele não tiver mais em estoque para vender, ele vai estar na mão de vendedor do Mercado Livre por mais de R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? O céu é o limite aí no caso, né? Não haveria um limite do preço. Ainda mais se ele tiver lacrado, né? Fechado, então você não tem aí uma margem final. Então, se a gente, digamos assim, tentar limitar o quadrinho, né, enquanto arte, enquanto nona arte, ela não conseguir ascender a esse mercado também, ao de luxo, eu acho que você acaba deixando a própria indústria, né, em uma situação um pouco complicada. A mensagem que você está passando é o seguinte: não, as outras artes, né, os outros modelos de publicação, eles podem ter o seu de luxo. Agora, quadrinhos não. Né, por quê? Aí vão querer saber. É porque é voltado para um público infantil? Pessoas mais humildes, entendeu? É um tipo de história para quem não pode consumir literatura, ou não pagar livros, então ele consome histórias em quadrinhos, o que é um contrassenso, porque é muito mais caro você ficar comprando quadrinho do que livro por mês. Mas existe a parte onde o público tem razão de reclamar, né? Por exemplo, quando o material for inédito, né, aí eu defendo que ele não pode ser comercializado dessa maneira, com esse formato. Se o material é inédito, ele não pode ser comercializado em formato de luxo. Agora, quando você está republicando um arco, né, dos anos 90, se não me engano, no caso do Quarteto, eu nem lembro a época certinho de quando a quando vai o do Byrne, mas eu acredito que seja final dos anos 80 e parte de 90, ou só 90, não sei precisar agora. Né? O lance é justamente esse que você levantou. Trazer material inédito em preços impossíveis de pagar só vai elitizar e tornar cada vez mais impossível de encontrar, de conseguir aquela revista, aquela história e tal. Trazer materiais que já foram publicados no Brasil, mesmo que há muito tempo. O Conan, por exemplo, ele foi relançado, na verdade, recentemente pela Mitos. Ele já tinha sido lançado pela Abril. Então, existe um certo, mesmo com distanciamento, ele já foi publicado. Trazer ele no formato ônibus, ele vai agradar aos fãs, a mais do que um leitor novo. E aí, talvez, aí nesse caso, beleza. É que eu tenho problemas quando a revista é trazida, ela é uma revista inédita, uma história inédita, e já traz no formato super luxo. Ou então, eu tenho alguns problemas, tipo a Panini agora, a série do Flash, ela é uma série mensal, publicando Flash Nascimento em formato encadenado de banca, R$20, R$25, e aí um dos arcos, ela me lança em capa dura a R$60. Entendeu? Aquele com o Wally West na capa, né? Sim, eu lembro. Então, existem esses desvios que é prejudicial para quem acompanha a revista, quem acompanha por R$20 e compra outras coisas, ou só compra o Flash porque é o personagem que gosta, de repente vem uma revista 60, não vale a pena. Você quebra, na verdade, o leitor com isso. Eu tenho críticas também quanto a será que a gente tem revista de entrada, revista com preços acessíveis para um leitor que nunca leu nada, para uma criança que está lendo? Como acessar essas pessoas? Como renovar o público leitor de quadrinhos? Enquanto isso, na sala de justiça, os 2 ônibus que foram anunciados agora. A gente tem o Conan, acabou de ser lançado, e a gente tem o Quarteto Fantástico. Foi um sucesso, diga-se de passagem. A gente tem o Quarteto que apesar Fantástico. Da crítica contra ele, contra o ônibus, agora ela já ficou meio apagada, porque o foco da crítica agora é nas páginas não traduzidas, né, pela Panini. Então a questão dele ser um ônibus em si já não importa mais também. Era isso que eu queria levantar. Um monte de gente já discutiu isso, mas isso que eu queria levantar. Um ônibus com a pretensão de ser uma obra total, a própria Panini, ela está com uma ideia de ser o formato definitivo, custa R$250, tem promoção, mas o valor dele é R$250.
ele pode ter 60 páginas em inglês sem ser traduzido. Que páginas são essas? Já respondendo, as páginas que não foram traduzidas são páginas, não páginas de roteiro ou páginas, imagens de propaganda, como a Panini chegou a falar, mas são cartas de fãs, são inclusive artigos que foram publicados na época e que ajudam ao leitor que está comprando essa revista a entender o contexto de publicação, o contexto dos autores, qual era do próprio Roy Thomas, né, inclusive. O que o Roy Thomas estava pensando nos artigos e nas cartas dos leitores, como que isso chegava para o leitor. O formato ônibus, como uma obra total que a Panini quer vender, ele também funciona como um documento histórico para quem quer estudar o personagem. Trazer isso com 60 páginas, não ser traduzida, só traduzir os quadrinhos, por uma decisão, é uma decisão editorial, na verdade, bastante equivocada. Sei lá o que pode ter passado pela cabeça. Tem N motivos, aparecem N justificativas aí, a gente nunca vai saber qual é a justificativa verdadeira. O lado positivo dessa polêmica é que agora ela sabe o que ela não deve fazer com o do quarteto, porque o sucesso do quarteto vai determinar quais e se virão outros ônibus o ano que vem. O lance do quarteto, acho que a maior polêmica é que ele começou a R$400, né? Sim. Tipo, caro pra cacete, todo mundo reclamou, e aí veio para R$350, teve essa diminuição de preço. E aí levanta a questão, o que levou essa diminuição de preço? Na verdade, se ela colocou o preço de R$400, não quer dizer que já tinha sido feito toda uma matemática de quanto ia ter de lucro, de quanto ia ter de gasto e tal. De repente, R$50 quer dizer que diminuiu uma porcentagem grande, porque eu sou de história, eu não vou conseguir fazer essa conta de cabeça, mas é uma porcentagem grande do preço total que diminuiu, é mais de 10%. Então ela abdicou de 10% do seu valor total do lucro. Eu queria levantar essas questões, não porque a gente tem respostas, porque a gente não tem essas respostas, mas é bom a gente sempre questionar, sempre levantar, tentar entender o que está acontecendo, por que o preço das coisas aumenta ou não. Existem vários fatores, fator de número de leitores que são... Ela espera que número X de leitores compre uma edição e não compre outra. Talvez o Conan, ela sabe que vende mais fácil do que o Quarteto Fantástico. A Panini já tinha publicado naquela Grandes Heróis Marvel, uma coleção dos anos 2000. As 4 primeiras edições, né, os 4 primeiros encadernados dessa fase, que dá mais ou menos metade, acho que metade, um pouco mais da metade desse ônibus, que não fez sucesso, foi cancelado. Tem todo um histórico do John Byrne, que parece que não vende aqui no Brasil. Tem seus problemas, o John Byrne, pessoalmente, politicamente, mas ele tem histórias boas, ele é uma pessoa importante no mercado e na história dos quadrinhos norte-americanos, nos anos 80 e 90, principalmente. Principalmente 80, e pelos desenhos, né? O foco é realmente nos desenhos, não o roteiro em si. Apesar dele ter histórias, né, memoráveis e tal. Mas a questão do desenho é um grande diferencial dele, né? Mas o lance que a gente está querendo trazer aqui é justamente levantar questionamentos, fazer quem estiver escutando não buscar essas respostas, não que vai encontrar respostas, mas que pelo menos não aceite simplesmente por aceitar. Eu acho legal tentar entender esse contexto de publicação. Existe muita discussão sobre o preço das revistas que aumenta, que diminui. Você aumentou o dólar, o preço do papel é diferente. E vários programas, vários outros videocasts trazem esse debate. Eu acho que um dos melhores é com o Cássio Medawar, que quando ele estava na JBC, ele explicou muito sobre o valor do papel e como isso o impacto disso. Entender
esses bastidores do mercado editorial é bom também para criar um público que saiba o que pode, até onde ele pode questionar e ele pode exigir. Essa foi a discussão sobre ônibus, mas na verdade sobre formatos de quadrinhos, como que eles estão chegando agora, né, o formato atual, qual que é o melhor formato de quadrinhos aqui no Brasil. O nome do programa, o nome do nosso... É um podcast. Programa do nosso podcast, vai ser Fortaleza Quântica, e a gente se vê na Fortaleza Quântica. A gente vai falar sobre filmes, séries, quadrinhos e tudo que der na telha. Vai ser uma conversa, provavelmente outras pessoas vamos chamar de vez em quando, até aumenta o grupo para ter um debate maior do que 2 pessoas, mas até a Fortaleza Quântica. E por enquanto fique com o Multiverso 38 e fique com o Chapéu da Presta. Falou! Grande abraço.